Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara Kellen. Esse daqui é o primeiro vídeo que estou fazendo nesse canal. Eu senti muito no coração de estar compartilhando a minha história, o meu testemunho de uma cirurgia que eu fiz em abril e espero muito que Deus possa tocar o coração de vocês através da minha história. E desde já eu já peço para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, porque eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Então, gente, começando a história, desde os 16 anos de idade que eu sempre sentia umas dores muito fortes na região assim da barriga, aqui perto da boca do estômago e também mais embaixo. E a gente nunca sabia o que era, e as dores eram muito fortes, e eu ia para o hospital e chegava lá, eu tomava muitos remédios fortes, já teve vez até que precisou de eu tomar morfina, de tanto que a dor era intensa, e ninguém nunca sabia o que era. Os médicos sempre pediam vários exames, então eu já fiz várias ultrassons, eu fiz também raio-x, já fiz endoscopia, porque os médicos suspeitavam muito que podia ser uma gastrite, já que a dor era aqui em cima, né? Parte da dor era aqui em cima e parte da dor era mais embaixo. Então, como os médicos não sabiam, pedia vários exames, né? E eu fiz a endoscopia e não deu gastrite, fiz vários outros exames, os médicos suspeitavam de tudo, suspeitavam de pedra nos rins, eles suspeitavam de apendicite, suspeitavam de várias coisas e não era nada disso. E aí essas dores que eu sentia eram muito intensas e eu sentia mais ou menos de 6 em 6 meses. Então, mais ou menos as 2 vezes por ano, eu sempre sentia essas dores. E sempre era da mesma forma, eu tinha que ir para o hospital, ficar tomando muito remédio e voltava, a dor passava e eu sentia muito enjoo, eu vomitava muito, eu ficava muito fraca e no final não era nada do que os médicos pensavam. Muitos também falavam que podia ser de ansiedade, que tem muita gente que sente dores aqui nessa região por causa de ansiedade, né? Mas também não era esse o meu caso. E aconteceu, gente, que no mês de abril desse ano, né, de 2024, eu novamente senti essas dores, né, essas dores muito fortes. E fiquei do mesmo jeito, com os mesmos sintomas, né, eu fiquei vomitando, fiquei fraca e tive que ir para o hospital mais uma vez. E aí eu fui para o hospital UPA 3 vezes. E aí chegou no sábado não, na sexta-feira, a gente teve a ideia de ir para o hospital regional aqui da minha cidade. Porque o hospital regional lá eles já fazem, né, os exames dentro do hospital mesmo. Então a gente achou mais viável ir, né, para o hospital regional. Chegando lá, eu estava sentindo tanta dor que eles colocaram até em mim uma pulseirinha laranja para ir um pouquinho mais rápido, né, na frente de algumas pessoas, que a dor estava muito intensa, eu estava gritando de dor dentro do hospital, assim, era muito ruim. E aí eu tomei vários remédios para dor e nenhum remédio conseguia fazer com que aquela dor que eu sentia parasse. E acabou que os médicos pediram um raio-x lá no hospital e através de um simples raio-x eles conseguiram ver o meu intestino estava todo torcido e eu tive também obstrução. Então, acabou que o estado estava tão grave que os médicos falaram que o jeito seria fazer uma cirurgia. E a cirurgia não podia esperar, tinha que fazer logo, porque senão eu não poderia resistir. Como eu já estava há alguns dias passando mal, já estava muito fraca e parte do meu intestino também acabou necrosando, então assim, tinha que tirar aquela parte que já estava danificada e também fazer cortes, né, e emendar de novo, falando assim, do jeito bem simples para entender. E aí, acabou que no final os médicos falaram que o que eu tive foi uma inflamação crônica no intestino, né, que é mais conhecido popularmente como um nó nas tripas, que foi o que eu tive. O meu intestino deu um nó e aí teve que cortar e fazer a ligação de novo. E acabou que o médico até tinha dito para mim tranquilizar que o corte seria pequenininho assim e tal, que não era uma cirurgia muito grande, que eu poderia ficar tranquila, mas tudo aquilo ele falou para me tranquilizar, porque na verdade não foi bem isso.
E aí, gente, acabou que fizeram, né, a cirurgia. Eu lembro até que minha mãe ficou um pouco preocupada, porque ela falava com o médico assim, mas não tem que fazer mais exames para saber realmente se é isso. Eu não liguei pro pai dela, não liguei pra família, não avisei ninguém sobre essa cirurgia. E aí o médico falou que tinha que fazer aquela cirurgia rápido, porque senão eu não poderia aguentar. Porque aí ele até explicou, se a gente tampar o nosso nariz, a gente consegue ficar um tempo com o nariz, né, e a boca tampada, sem respirar. Mas se a gente ficar horas, a gente não resiste. Era a mesma coisa que estava acontecendo com o meu intestino. Então, estava bloqueando a passagem de circulação sanguínea. E aí, né, poderia ser fatal se eu não tivesse feito a cirurgia. E Deus foi tão bom, gente. Deus é tão detalhista que nesse dia que eu fui pro hospital, justamente nesse dia estavam lá médicos que eram especialistas na área de intestino e que não eram médicos que trabalham lá. São médicos que vão lá hoje e daqui uns 15 dias eles voltam de novo no hospital. Então não são médicos que estão lá todos os dias. Eu estava lá com problema de intestino exatamente no dia que esses médicos especialistas em intestino estavam lá. Então assim, gente, não é coincidência. É Deus, tem que ser Deus, né? Então, assim, sou grata a Deus por tudo. E aí, gente, acabou que eles fizeram essa cirurgia em mim. E foi uma cirurgia grande, né? Foi um corte grande. Eu não sei quantas horas que foi, eu lembro só de eles ter falado que seria anestesia geral, colocando anestesia em mim e eu acordando já com aquela sonda no nariz, né? E já ter concluído já a cirurgia. E eu nunca vou me esquecer, né, da emoção que foi de quando eles abriram aquelas portas e eu consegui ver a minha família de novo. E eu ter pensado que Deus, ele guardou minha vida e não deixou, né, que eu morresse. Porque eu fico pensando, se naquele dia eu não tivesse ido pro regional, tivesse ido pro UPA e tivesse chegado lá só tomado os remédios, porque o UPA não costuma fazer exames igual faz no hospital regional. Então, assim, eu poderia não estar aqui hoje contando esse testemunho para vocês. E aí, gente, acabou que eu fiz essa cirurgia e eu fiquei internada no hospital. Chegou mais ou menos no terceiro dia que eu estava internada, os pontos da minha cirurgia começou a abrir, porque o médico, ele quis fazer um ponto de cirurgia que eu vou tentar explicar. Ele é tipo um ponto inteiriço com uma linha só, não é igual aqueles outros que as pessoas dão vários nozinhos, que os médicos dão vários nozinhos assim. Não, é um só que ele costurou, e aí no caso, se soltar um, né, solta tudo. Então acabou que os pontos da minha cirurgia começou a abrir, e a cada dia que se passava, abria cada vez mais, e eu assim, comecei já a ficar em pânico, porque a primeira vez que abriram e eu olhei para baixo assim e vi a minha barriga aberta, gente, eu quase entrei em pânico, porque assim, nossa, você se vê por dentro, literalmente. Então assim, é uma coisa muito, muito estranha, uma sensação que eu não desejo para ninguém. Mas acabou que começou a abrir bastante e eu comecei a ficar com medo, porque algumas pessoas falavam, né, sobre o perigo de dar alguma infecção hospitalar, tivesse dado alguma coisa, né, que fosse perigoso, eu tivesse que voltar para cirurgia de novo e tal. E os médicos falaram que não podia costurar de novo minha barriga por causa da secreção que estava saindo. Aí eles explicaram que é igual mordida de cachorro, quando uma pessoa, né, sofre um acidente por causa de mordida de cachorro, eles não podem costurar, tem que esperar a ferida fechar naturalmente. E eu com a barriga toda aberta, e eles falaram que eu tinha que esperar recuperar sozinho. A minha barriga ia fechar naturalmente. Então, assim, foi algo que eu entrei em pânico, porque eu pensava assim, como? Como que vai, a pele vai voltar, a carne vai voltar para o lugar ali? Na minha cabeça não fazia muito sentido. E acabou que nesse momento que eu estava lá na cama, né, com muito medo e em estado de pânico mesmo, Deus é tão detalhista, né? Deus é tão poderoso que algumas igrejas iam no hospital, né? E lá eles faziam alguns cultos.
E a primeira igreja que foi, eles começaram a tocar uma música e era justamente o que eu estava precisando ouvir naquele momento, que é aquela música da Aline Barros, Jeová Jiré, que falava assim, né? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Então, assim, ter ouvido isso, eu até me emocionei na hora, né? E percebi o tanto que Deus estava cuidando de mim. E aí também tem aquela outra parte, né, da música que fala que a tempestade e o vento forte não vão tirar a minha fé que tenho em ti, meu Deus. Então, assim, a tempestade que eu estava passando ali, os momentos difíceis que eu estava passando, nada daquilo poderia tirar a minha fé. E eu confiava, gente, que se eu tivesse fé em Deus, tudo ia ficar bem, tudo ia voltar ao normal e eu ia poder logo ir para casa. Acabou que quando tinha feito 8 dias que eu estava no hospital, o médico me liberou porque ficou com medo de eu dar uma infecção hospitalar e falou que eu deveria ter os cuidados em casa. E acabou que nesse tempo que eu estava no hospital, os pontos não tinham abrido tudo ainda, mas quando eu cheguei em casa, a coisa começou a piorar. Né, o pessoal aí sabe que quando a gente faz uma cirurgia, a gente acaba dando um pouco de gases, né, na barriga, e eu acabei inchando muito, a minha barriga ficou muito grande, e eu acho que isso também foi um gatilho para ter abrido mais os pontos. Eu também esqueci de falar com vocês que quando eu estava no hospital, as pessoas que estavam comigo junto, né, naquele quarto, estavam tossindo muito. Parecia que tava tipo uma gripe, assim, todo mundo tava gripado. E acabou que eu comecei a tossir também. E quando eu tossia, eu sentia muita dor na região da barriga, que eu sentia mesmo a pele, assim, sabe? Rasgando, assim. E eu acho que isso também foi uma coisa, né, que fez com que os pontos abrissem. Porque muita gente até não entende, porque fala assim, você é tão magrinha e tal, nova, e os pontos ter abrido assim. Então eu acredito que foi esses fatores que fizeram com que minha barriga abrisse. E também a questão de que eu já estava vários dias passando mal, me alimentando, né, bem pouco, e me alimentando mal também. Então eu acho que meu corpo, a musculatura, né, a pele, enfim, não teve força suficiente para grudar mesmo, para fechar, né? Então acaba que esse também eu acho que foi um fator que fez com que a minha cirurgia abrisse. Aí o médico me mandou para casa, né? Depois de 8 dias que eu estava internada, chegou em casa, eu fiquei com muito gás, igual eu tô falando com vocês, e aí a minha barriga acabou abrindo tudo. Ficou aquela coisa assim, gigante, totalmente aberta, e assim, foi também uma parte que eu fiquei com um pouco de medo, mas graças a Deus, Deus enviou pessoas que vieram aqui em casa, pessoas que foram muito boas comigo e me falaram palavras que me confortaram, né? Pessoas de toda a minha família, amigos, né? Graças a Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Então, depois disso tudo, gente, eu comecei a fazer tratamentos para essa ferida fechar, né, com alguns curativos especiais, né, comecei a usar alginato de prata, depois passei para alginato de cálcio, fiz sessões na câmara hiperbárica, fiz sessões de laser e hoje eu estou usando o óleo de girassol, né, e estou vendo uma grande evolução. Nós já estamos no mês de novembro, a minha cirurgia foi em abril, dia 27 de abril, para ser mais específico, e ainda a minha barriga não está com um buraco, mas está com uma ferida, como se tivesse um relato. Tá só assim. Mas graças a Deus que aquele buraco já não está mais, então assim, fico com menos medo, né, de dar alguma infecção, porque antes estava aberto mesmo. Então assim, graças a Deus hoje estou em tratamento e nesse período todo também acabou que o meu cabelo caiu um pouco, eu perdi 12 quilos e as minhas unhas quebraram todas, a minha pele descascou toda.
Então, assim, teve várias coisinhas que aconteceram também por causa dessa cirurgia. Hoje eu estou, né, com uma alimentação bem restrita por causa dos tratamentos, porque não é qualquer coisa que eu posso comer, não só pela questão da cirurgia, mas também por causa da ferida, que tem alimentos que fazem com que atrase, né, o fechamento da ferida. Então, hoje mesmo, eu estou com uma dieta que não tem nem glúten, nem lactose, nem açúcar, nem gordura e nem nada de alimentos que são remosos. Então, assim, tá um pouco difícil, mas graças a Deus tá dando certo. E graças a Deus também, o meu cabelo já tá melhorando, né? As minhas unhas também já melhoraram. E agora é só esperar a ferida terminar de fechar. E aí, gente, vou até mostrar pra vocês. Ó, eu ainda estou fazendo... Deixa eu pegar aqui. Eu ainda estou fazendo curativo. Estou fazendo os curativos em casa, porque houve um tempo que eu estava fazendo na clínica, né? Na clínica que é especializada na área de feridas. Hoje já estou fazendo em casa, né? Que graças a Deus a ferida já está bem melhor. E eu queria só falar com vocês que vocês nunca percam a esperança em Deus. Deus, Ele cuidou de mim esse tempo todo, né? Ele me deu a vida de volta, porque eu poderia ter morrido. E tudo isso que aconteceu, de eu ter chegado no dia certo, de estar lá, os médicos certos para me atender, de não ter acontecido nada de errado depois da cirurgia, de eu não ter precisado de usar aquela bolsa de colonoscopia, acho que é colonoscopia mesmo que chama, que as pessoas usam assim do lado, eu não precisei daquilo. Então, assim, a cirurgia deu tudo certo, graças a Deus. Então, tudo o que aconteceu, eu não acredito que seja coincidência. Eu acredito que seja Deus que estava cuidando de mim esse tempo todo. Porque até o que as pessoas falavam e os hinos que foram, que eu estava escutando na época, né, que as pessoas estavam cantando, tudo falava comigo. Então, assim, hoje eu estou falando aqui com vocês. Eu sei que tem muita gente aí também que está passando por algum momento difícil. Eu fiquei muito tempo de cama, muito tempo sem poder andar direito, sem poder fazer nada, sem poder ir para a faculdade. Eu tive que parar de trabalhar, eu fazia estágio. Eu tive que parar de dirigir também. Então, assim, eu tive que parar de fazer várias coisas nesse período. Eu fiquei muito tempo, assim, só olhando para as paredes mesmo. E eu aprendi muito sobre gratidão, porque no momento que eu estava lá, eu tinha feito a cirurgia, o que aconteceu? Eu não podia nem tomar água. Então hoje eu agradeço até pela água que eu posso tomar. Porque assim, gente, às vezes a gente fica pensando assim, nossa Deus, eu só queria ter isso, eu só queria ter aquilo. E a gente esquece dessas coisas pequenas que a gente deveria estar agradecendo a Deus. Então eu fico pensando, tanta coisa assim que eu fui pedindo a Deus e muitas das vezes a gente se revolta, né? Fica pensando, nossa, tá demorando tanto a minha bênção, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo, fulano tem e tal. E aí a gente esquece de pensar nessas coisinhas pequenas, né? Igual no hospital eu fiquei pensando, meu Deus, tudo que eu queria agora era tomar 2 dedos de água e eu não podia. Então, assim, a minha mãe pegava a tampinha da garrafa de refrigerante com água para molhar a minha boca, porque minha boca estava toda rachada, ressecada, e eu não podia tomar nem água. Então, hoje eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus por eu estar viva, por eu estar andando, por ter dado tudo certo com a minha cirurgia, por hoje eu estar podendo me alimentar. Eu agora já voltei a ir para a faculdade, então estar de novo com minha família, com os amigos, isso é muito de bom. Poder ir de novo na igreja, o dia que eu fui pela primeira vez de novo na igreja, gente, eu fiquei muito feliz, porque tudo que eu queria, né, era voltar novamente à minha vida normal. Então eu sou muito grata a Deus por tudo isso, e eu espero que essa história também tenha te inspirado, e que quando você for orar,
E quando você for pedir para Deus alguma coisa, você se lembre que Deus já é muito bom com a gente e Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Tudo que você faz durante o dia tem a mão de Deus. Agradeça a Deus por poder andar, por poder comer, por poder correr, por poder trabalhar. Antes, às vezes eu ficava pensando, ai meu Deus, ter que trabalhar, estudar, ir na igreja, ir no ensaio da igreja, fazer tanta coisa, às vezes fica uma rotina cansativa. E depois, quando eu fiquei o tempo todo deitado numa cama, olhando para as paredes, pensava assim, eu só queria estar naquela rotina corrida de novo. Então a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. Então quando você for orar, lembre-se disso. Espero que você tenha gostado dessa minha história, que Deus abençoe. E eu queria deixar aquele versículo, que fala na Bíblia, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para mim, Então, é isso. Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal. Eu espero muito continuar com o canal. Eu quero fazer desse canal um canal de vlogs, estar postando sobre minha rotina, sobre várias coisinhas aleatórias, anotei aqui, como rotina, receitas, que agora eu tô nessa rotina aí mais saudável. Eu sempre falava que queria ter uma vida saudável. Aí agora, de uma vez, eu tive que ter uma rotina saudável. Então assim, para me adaptar foi um pouco difícil. E eu queria compartilhar muito disso com vocês também. Sobre como está sendo minha rotina, minha alimentação. Queria também mostrar para vocês passeios, fazer arrumos comigo, que eu gosto bastante de me arrumar e maquiar, mexer com o cabelo, fazer finalização também, se vocês quiserem ver como eu faço. Fazer vídeo também de organização, coisas de casa, passeios, enfim. E vocês também podem me dar sugestões aqui, se vocês quiserem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Tchau, até a próxima!